A viúva Maria, com o coração calejado pela perda e a alma marcada pela solidão, jurara nunca mais entregar-se ao amor. Sua vida agora se resumia à fazenda no árido sertão nordestino e ao filho, Pedrinho. Mas o destino, com sua ironia peculiar, estava prestes a pregar-lhe uma peça. Um dia, à sombra de um juazeiro, ela viu Pedrinho, seu pequeno tesouro, rindo e brincando com um vaqueiro viajante, um forasteiro, que sem saber, traria consigo a promessa de um novo amanhecer, ou talvez, a tempestade que Maria tanto temia. O sol a pino, um disco incandescente no céu de um azul tão profundo, que beirava o roxo, castigava impiedosamente a terra rachada do sertão. Não era uma seca passageira, daquelas que vinham e iam, mas uma praga persistente, uma ferida aberta, que sangrava a vida da fazenda. Dona Maria, uma mulher de 40 e poucos anos, que parecia carregar em suas costas o peso de 60. Sentia essa dor na pele, nos ossos, na alma. Seus cabelos, antes castanhos e lustrosos, agora ostentavam mechas protedas, tecidas pelas noites insones e pela preocupação constante. Os olhos, outrora cheios do brilho da juventude e do amor, eram poços de melancolia. Espelhando a aridez da paisagem que a rodeava, a viuvez a pegou de surpresa, um golpe traiçoeiro do destino que levou seu marido, João, um homem forte e rude, mas que era o alicerce de sua vida. Uma febre súbita, violenta, arrastou-o para longe, deixando Maria sozinha com um filho pequeno para criar em uma fazenda à beira da ruína. Ela se viu lançada em um abismo de desespero, sem bússola e sem rumo. Foi naquele período sombrio que Maria fez um juramento a si mesma, uma promessa solene gravada a ferro e fogo em seu coração. Jamais abriria o coração novamente para o amor. A dor da perda era uma cicatriz profunda, um lembrete constante de que o amor, por mais belo que fosse em seu florescer, só trazia sofrimento e vazio ao se transformar em luto. A fazenda, que um dia fora motivo de orgulho para João, agora era uma luta diária. O gado, esquelético, mugia de fome e sede. Os coxos vazios, a terra esturricada, tudo parecia conspirar contra a resiliência de Maria. Ela acordava antes do sol nascer, com as galinhas, e só ia descansar quando as estrelas salpicavam o firmamento. As mãos, antes delicadas, agora eram calejadas, marcadas pelo trabalho pesado no sol inclemente. Ela aprendeu a domar o gado, a consertar cercas, a lidar com a poeira e o silêncio opressor do sertão. Tudo por Pedrinho, seu pequeno tesouro de 7 anos. A única chama que ainda ardia em seu peito, a razão de sua persistência. Ele era o sol particular de Maria, um sol que, apesar de tudo, ainda conseguia brilhar com a inocência e a alegria. Da infância, naquele fim de tarde escaldante, Maria estava sentada na varanda da casa grande, remendando uma peça de roupa surrada de Pedrinho. O ar estava tão pesado que parecia reter o último suspiro do dia. O cheiro de terra seca e poeira era constante, um perfume amargo que ela já nem notava mais. De repente, um ponto distante no horizonte começou a crescer. Um vulto solitário, envolto em uma nuvem de poeira avermelhada, aproximava-se a cavalo. Maria apertou os olhos, a visão um pouco embaçada pelo cansaço e pela poeira. O coração, que ela pensava estar dormente, deu um sobressalto. Quem seria aquele? Raramente estranhos passavam por aquelas bandas. Ainda mais em tempos de seca, medida que o vulto se aproximava, Maria pôde distinguir a silhueta de um homem montado em um cavalo magro, Emiezé do Anderferm. Era um vaqueiro, alto e de ombros largos, com a pele bronzeada pelo sol e o rosto marcado pela vida no campo. Um chapéu de couro puído escondia parte de seus traços, mas Maria conseguiu captar um vislumbre de seus olhos, mesmo à distância. Aqueles olhos pareciam carregar um brilho perigoso, uma intensidade que a fez recuar um passo instintivamente. Não era um brilho de maldade, mas de algo indomável, de uma força contida. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um pressentimento que a deixou em alerta. Seria ele um presságio? De quê? De mais desgraça? De uma ameaça à sua frágil paz? Ou quem sabe, uma esperança disfarçada sob a poeira e o cansaço? O destino traiçoeiro, como sempre, estava apenas começando seu jogo. Ela gostava de brincar com as vidas, de embaralhar as cartas, quando menos se esperava. O vaqueiro parou o cavalo a poucos metros da porteira da fazenda. Ele desmontou com uma agilidade surpreendente para quem parecia vir de tão longe. O corpo esguio e forte,
apesar da jornada. Os olhos, agora mais próximos, eram de um castanho profundo, quase negros, e fixaram-se em Maria com uma intensidade que a deixou sem ar. Não havia ousadia em seu olhar, apenas uma curiosidade respeitosa, mas que a invadia por completo. Ele tirou o chapéu, revelando cabelos escuros e empoeirados, e fez uma reverência educada. "Boa tarde, senhora", disse ele, a voz rouca pelo cansaço e pela sede, mas surpreendentemente melodiosa. "Meu nome é Zé, sou vaqueiro e estou de passagem. Será que a senhora poderia me conceder um pouco d'água e, quem sabe, pouso para esta noite? Meu cavalo e eu estamos exaustos." Maria o observou em silêncio por um longo minuto, avaliando-o. Por trás da educação, havia algo nele que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. Era a força silenciosa, a determinação em seu olhar, a aura de quem já havia enfrentado muitas tempestades e saído ileso. Ela hesitou, sua mente gritando para que o mandasse embora, para que se mantivesse seguro em sua solidão. Mas seu corpo, cansado e necessitado de ajuda, clamava por uma trégua. Além disso, havia algo naqueles olhos que a impedia de recusar, uma centelha de honestidade que perfurava suas defesas. "Entre, vaqueiro", disse ela finalmente, a voz um pouco mais áspera do que pretendia. "Água eu tenho, e um pedaço de chão para o senhor e seu cavalo descansarem. Mas que fique claro, esta é uma casa de respeito, e eu sou uma mulher viúva, com um filho pequeno." Suas palavras eram um aviso, um escudo, uma tentativa de manter a distância. Zé assentiu, compreendendo a mensagem. "Eu entendo, senhora. Meu respeito à senhora é o mesmo de uma filha à sua mãe." As palavras, ditas com tamanha sinceridade, desarmaram um pouco a desconfiança de Maria. Ele amarrou o cavalo a um mourão e seguiu Maria até a cisterna, enquanto Zé bebia água fresca e Pedrinho, que havia surgido da casa, o observava com uma curiosidade infantil. Maria sentiu um arrepio gelado. Não era do calor que diminuía com o cair da noite. Era o pressentimento de que a vida dela, já tão cheia de cicatrizes, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Aquele vaqueiro, sem saber, estava prestes a trazer consigo não apenas a promessa de um novo amanhecer, mas talvez a tempestade que Maria tanto temia. E a cena que ela presenciaria no dia seguinte, à sombra de um juazeiro, mudaria tudo para sempre, para o bem ou para o mal. O sol nasceu no dia seguinte com a mesma brutalidade de sempre, pintando o céu de tons alaranjados e queimando a terra antes mesmo do meio-dia. Mas para Maria, o amanhecer trouxe uma inquietude diferente, uma tensão quase palpável. Vaqueiro viajante, estava ali. Sua presença, antes apenas um ponto distante no horizonte, agora era uma realidade concreta, um corpo e uma alma, respirando sob um mesmo teto. Maria, acostumada à solidão e ao silêncio da fazenda, sentia a casa menor, o ar mais denso com a presença de um estranho. Mas não era apenas o estranho que a incomodava, era a forma como Pedrinho, seu filho, reagira a ele. Zé havia pedido pouso e trabalho. Ofereceu sua força, seu conhecimento do gado, sua experiência de quem havia cruzado léguas e enfrentado a dureza do sertão. Maria, com a mente prática de quem lida com a escassez, pesou os prós e os contras. A precisava de braços fortes. A sica apertava. O gado emagrecia. E a ausência de João era um buraco que nenhuma força de vontade preenchia sozinha. Por mais desconfiada que estivesse, por mais que seu coração gritasse para ela se proteger, a necessidade falou mais alto. Ela concordou, impondo suas regras com a rigidez de quem já havia sido ferida de mais trabalho duro. "Respeito à casa e distância de meu filho." Zé, com uma calma surpreendente, apenas assentiu, seus olhos profundos expressando uma compreensão tácita. Os primeiros dias foram de observação mútua. Maria, de longe, estudava Zé. Ele era quieto, falava pouco, mas seus gestos eram firmes. E trabalhava sem reclamar sob o sol inclemente, consertando cercas que a ferrugem e o tempo haviam corroído, buscando gado que se perdera na caatinga e trazendo de volta a ordem para uma fazenda que parecia desmoronar aos poucos. Maria notou a forma como ele lidava com os animais, com uma paciência que ela por vezes não tinha. Havia uma conexão entre ele e o sertão, uma simbiose que Maria reconhecia em João, seu falecido marido, e que a fazia sentir um misto de respeito e estranha atração. Mas o que mais intrigava e ao mesmo tempo alarmava Maria era a forma como seu filho, Pedrinho, se aproximava de Zé. Pedrinho era um menino arredio,
reservado, com a alma marcada pela perda precoce do pai. El se apegava à mãe com uma intensidade quase sufocante, buscando nela a segurança que o mundo exterior não oferecia. Maria, por sua vez, dedicava cada fibra de seu ser ao filho, temendo que qualquer outra presença pudesse ameaçar aquela bolha de proteção que ela havia construído ao redor deles. No entanto, Zé, com sua calma inabalável, parecia ter um dom especial para lidar com crianças. Em vez de tentar forçar uma aproximação, ele simplesmente existia, trabalhando perto de Pedrinho enquanto o menino brincava, sem invadir seu espaço. E foi essa descrição que, paradoxalmente, atraiu Pedrinho. Maria começou a presenciar cenas que a deixavam com o coração na mão, dividido entre o ciúme e uma esperança quase assustadora. Um dia, Maria viu Pedrinho sentado ao lado de Zé, observando-o consertar um arreio. Zé, sem levantar os olhos do trabalho, começou a assobiar uma melodia suave, uma cantiga de vaqueiro que Maria reconheceu como parte da cultura local. Pedrinho, fascinado, começou a balançar os pezinhos no ritmo da canção. Depois, Zé contou uma história simples sobre um bezerro teimoso que fugiu do rebanho, e Maria viu Pedrinho rir, uma risada solta e pura, que ela não ouvia há muito tempo. Aquele som, a risada de seu filho, era como um bálsamo para sua alma cansada, mas ao mesmo tempo, a deixava tensa. Era como se Zé estivesse roubando um pedaço daquela relação exclusiva que ela tinha com Pedrinho. Os dias se transformavam em semanas, e a cena se repetia. Pedrinho, que raramente se abria com estranhos, agora corria para encontrar Zé quando ele voltava do campo. Perguntava sobre o gado, sobre os pássaros da caatinga, sobre as histórias que o vaqueiro trazia consigo. Zé, paciente, respondia a cada pergunta. Ensinava Pedrinho a laçar com um pedaço de corda, a reconhecer as pegadas dos animais, a entender os sinais da natureza. Maria observava de longe, da janela da cozinha, da sombra do alpendre, o coração, apertado por uma mistura complexa de ciúmes e uma curiosidade perigosa. Os olhos do menino, antes cheios da melancolia herdada da mãe, agora brilhavam com uma luz nova, uma alegria contagiante. Era um brilho que Maria pensou nunca mais ver em Pedrinho, um brilho que a lembrava da infância que a dor havia roubado dele. Ela via Pedrinho correr pela fazenda, o chapéu de palha desengonçado na cabeça, tentando imitar os passos firmes de Zé. Via o menino voltar para casa com as mãos sujas de terra e o rosto suado, mas com um sorriso que iluminava todo o seu ser. E Zé, por sua vez, tratava Pedrinho com uma ternura que Maria não esperava. Não era a ternura de um pai, mas a de um amigo, de um mentor que respeitava a inocência da criança. Maria tentava racionalizar seus sentimentos. Era bom para Pedrinho ter uma figura masculina por perto, alguém que o ensinasse as coisas do campo, as coisas de homem, que ela, sozinha, não poderia ensinar. Mas uma parte dela, a parte mais vulnerável, sentia-se ameaçada. E se Pedrinho se apegasse demais a Zé? E se Zé, como tantos outros na vida de Maria, a abandonasse? A dor do passado era um monstro que sussurrava medos em seu ouvido. Uma noite, enquanto Zé jantava na cozinha, Maria observou a interação entre ele e Pedrinho. O menino falava sem parar sobre um pequeno lagarto que Zé havia mostrado a ele naquele dia. E Zé ouvia com uma atenção genuína, fazendo perguntas e incentivando a conversa. O sorriso de Zé, que antes parecia contido, agora se abria com mais frequência quando estava com Pedrinho. Havia algo puro e verdadeiro naquela conexão. Maria se viu imaginando como seria ter aquele sorriso, aquele olhar atento, voltado para ela. A ideia a assustou. Ela havia construído muralhas tão altas ao redor de seu coração. Mas Zé, com sua presença calma e sua bondade silenciosa, parecia ter encontrado rachaduras. Seria Zé um perigo para seu filho? Maria se perguntava. Ou seria ele a chave para despertar em Pedrinho a infância que a dor havia roubado, a chave para uma felicidade que ela não sabia que ainda era possível? A verdade estava prestes a se revelar, e Maria sabia que não poderia mais ignorar os sentimentos que borbulhavam dentro dela. Aqueles sentimentos complexos e contraditórios eram como as nuvens que começavam a se formar no horizonte, anunciando não apenas a chuva, mas uma tempestade de emoções que varreria a fazenda e a vida de Maria. O destino havia colocado Zé em seu caminho, e agora ela teria que decidir se o expulsava ou se abria as portas para o desconhecido. As semanas se alongaram, tecendo um novo ritmo na fazenda de Dona Maria. A presença de Zé, o vaqueiro viajante, que antes era uma inquietude constante, começou a se transformar em uma rotina bem-vinda,
quase imperceptível, mas era nos detalhes que Maria percebia a profundidade da mudança. A cerca do curral, antes bamba e ameaçadora, agora estava firme, os mourões fincados com a precisão de quem conhece o ofício. O poço, que parecia secar a cada dia, foi limpo por Zé, com uma dedicação que surpreendeu Maria, e a água, antes turva, voltou a brotar cristalina. O gado, embora ainda magro, parecia menos abatido, e Maria flagrava Zé conversando com os animais, uma prática que ela, em sua dureza de viúva, havia abandonado há muito tempo. Zé era um homem de poucas palavras, mas de muitas ações. Seu trabalho era incansável, e ele executava suas tarefas sem queisumes, sob o sol implacável, que não dava trégua ao sertão. Ele consertou tudo que parecia quebrado, não apenas na fazenda, mas de certa forma, na própria atmosfera do lugar. Uma leveza, há muito perdida, começava a planar sobre o ar pesado da fazenda. Maria notava esses detalhes, observando-o de longe, uma mistura de desconfiança e um crescente, quase imperceptível, fascínio, mas a maior e mais impactante transformação era em Pedrinho. O menino, que antes se recolhia em seu mundo de brincadeiras solitárias, agora irradiava uma energia que Maria não via desde a morte de João. Zé, com sua paciência infinita, desvendou o universo infantil de Pedrinho. Ele não apenas ensinou o menino a laçar um bezerro com um laço de corda improvisado, mas também o levava para conhecer os segredos da caatinga. Pedrinho aprendeu a identificar as pegadas dos animais, a reconhecer o canto de cada pássaro, a distinguir as plantas que curavam das que faziam mal. Zé ensinou-o a respeitar a natureza, a entender seus ciclos, a ver a beleza na aridez do sertão. O sorriso de Pedrinho, que antes era raro e muitas vezes forçado, agora iluminava a fazenda, como o próprio sol. Era um sorriso genuíno, de menino que descobre o mundo, de criança que se sente segura e amada. Maria se pegava observando Zé e Pedrinho, o coração apertado por uma emoção complexa. Era um misto de gratidão por ver seu filho feliz, de ciúme por aquela conexão que ela não conseguia ter ido a algo Maisy, algo que a assustava. Um calor estranho começava a se manifestar em seu peito, um calor que ela pensou nunca mais sentir, que ela havia enterrado junto com João. As conversas de Zé com Pedrinho se estendiam pela noite, sentados no alpendre, sob o céu estrelado. Do sertão, Zé contava histórias de boiadeiros, de lendas da caatinga, de cidades distantes que ele havia conhecido em suas andanças. Pedrinho, com os olhos arregalados, absorvia cada palavra, e Maria, disfarçadamente, ouvia cada sílaba. Da cozinha enquanto preparava o jantar, ela se sentia exposta, vulnerável, como se Zé estivesse, sem intenção, invadindo seu espaço mais íntimo, aquele reservado apenas para ela e Pedrinho. Maria, em seus momentos de solidão, confrontava-se com os sentimentos que borbulhavam dentro dela. Ela havia jurado não amar novamente. A dor da perda de João era uma ferida ainda aberta, e a ideia de se entregar novamente, de colocar seu coração nas mãos de outro homem, a apavorava. O medo de ser abandonada, de passar por todo o sofrimento novamente, era um monstro que ela tentava se fechar, erguer as muralhas que havia construído ao redor de seu coração. Mas algo em Zé a impedia. Havia uma ternura disfarçada em sua força, uma compreensão em seu olhar que a desarmava. Ele não forçava a intimidade, respeitava o luto de Maria. Seu espaço, mas seus olhos por vezes fixavam-se nela com uma intensidade que a deixava sem ar. Era um olhar que parecia enxergar além das suas defesas, que via a mulher por trás da viúva, a alma por trás da armadura. Maria sentia-se desnuda sob aquele olhar, e a sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente sedutora. A luta interna de Maria era visível em seus olhos cansados. Ela passava noites em claro, revirando-se na cama, confrontando a imagem de João e o rosto sereno de Zé. Seria traição sentir algo por outro homem? Estaria ela renegando o amor que sentiu por seu falecido marido? Essas perguntas martelavam em sua mente, impedindo-a de encontrar a paz. Mas havia algo em Zé, uma bondade que transparecia em seus atos, uma força silenciosa que a fazia questionar todas as suas certezas. Um dia, enquanto Zé consertava o telhado do galinheiro, Pedrinho, em sua inocência, correu até a mãe. O Zé me ensinou a assobiar igual ao passarinho Tião, e o menino, com um esforço concentrado, produziu um som quase perfeito. Maria sorriu, um sorriso genuíno,
há muito adormecido. Foi naquele momento que ela percebeu a amplitude da mudança que Zé havia trazido. Ele não apenas estava consertando a fazenda, mas estava costurando as feridas abertas na alma de seu filho, e talvez, sem que ela percebesse, estava começando a costurar as dela também. Maria sabia que não poderia mais ignorar os sentimentos que borbulhavam dentro dela. A paixão, como uma planta teimosa no sertão, começava a brotar em seu coração, desafiando a aridez de sua alma. Era uma paixão proibida, um sentimento que ela lutava para sufocar com todas as suas forças, mas que, como a água que brota do chão seco após a chuva, encontrava um caminho para a superfície. O coração de Maria, antes em ruínas, começava a sentir a promessa de um sorriso, não apenas no rosto de seu filho, mas em seu próprio semblante, um sorriso há muito esquecido. A batalha estava apenas começando, e Maria, sem saber, estava à beira de uma decisão que mudaria para sempre o destino de sua vida. E você, que acompanha essa história cheia de reviravoltas, já se inscreveu no canal? Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa saga emocionante. Somos muito gratos por ter você aqui conosco. Conte-nos nos comentários de onde você é e qual o seu nome. Sua participação é muito importante para nós. Com a presença de Zé, a rotina da fazenda, antes um fardo pesado, havia se transformado em um fluxo mais leve. As tarefas, que Maria carregava sozinha, agora eram divididas. O silêncio, que antes era opressor, vez ou outra era preenchido pelo canto de Zé enquanto trabalhava, ou pelas risadas de Pedrinho enquanto aprendia a arte do vaqueiro. A fazenda parecia respirar novamente, mas, paradoxalmente, as noites de Maria continuavam sendo um tormento. Longe da luz do sol e da presença de Pedrinho, que dormia tranquilamente em seu quarto. As sombras da solidão e do passado se agigantavam, transformando o leito em um campo de batalha para sua mente. Ela se revirava na cama. O colchão de palha, antes um refúgio, agora parecia feito de espinhos. O sono, que deveria vir com o cansaço do dia, fugia dela como a água de um pote furado. As lembranças do marido, João, voltavam com uma força avassaladora, não como fantasmas, mas como feridas abertas que se recusavam a cicatrizar. Maria revivia os dias de amor, os risos, as promessas sussurradas sob o luar do sertão. E então, a dor lancinante da perda, a imagem de João definhando, a terra fria do cemitério que engolia seus sonhos. Tudo isso se misturava em um turbilhão de emoções. Cada lágrima silenciosa que molhava seu travesseiro era um atestado de sua solidão e do medo de amar novamente. Zé, por sua vez, dormia tranquilamente no quarto ao lado, um sono dos justos, de quem trabalhou duro sob o sol e tem a consciência limpa. Maria podia ouvir sua respiração ritmada através da parede fina. Ele estava tão perto, alheio à tempestade, que se formava no coração da viúva. Essa proximidade a angustiava. Ela sentia-se dividida entre a necessidade visceral de afeto, de um toque, de uma palavra de consolo, e o pavor de se machucar novamente. O amor, para Maria, havia se tornado sinônimo de sofrimento, um veneno disfarçado de mel. Ela se levantava da cama e ia até a janela. Observava a imensidão escura do sertão sob a luz tênue da lua. O silêncio era tão profundo que ela podia ouvir o próprio coração batendo descompassadamente. Maria sentia uma batalha interna feroz. Seu corpo, cansado das agruras da vida, clamava por um carinho, por uma mão para segurar. Sua alma machucada e em guarda gritava para ela se proteger, para não ceder. Durante o dia, Maria era viúva forte, a fazendeira que não se dobrava. Ela mantinha uma postura rígida, a voz firme, os olhos, embora cansados, cheios de determinação. Com Zé, ela era educada, mas distante, mantendo uma barreira invisível entre eles. Ele respeitava o espaço dela, nunca ultrapassava os limites, mas seus olhos, por vezes, fixavam-se em Maria com uma intensidade que a deixava sem ar. Era um olhar que parecia compreender sua dor, sua luta, e que ao mesmo tempo transmitia uma calma e uma paciência que a desarmavam em momentos fugazes. Maria o pegava observando-a, e um rubor subia suas faces, um calor que ela tentava disfarçar. Ela se repreendia por sentir isso. Como podia sequer cogitar sentir algo por outro? Homem, quando a memória de João ainda era tão vívida, tão presente, era uma traição, pensava ela, uma desonra. A tensão entre os dois era palpável, um misto de desejo reprimido e receio. Era como o ar antes de uma tempestade,
carregado de eletricidade. A fazenda, com suas árvores retorcidas e sua terra sedenta, testemunhava o florescer lento e doloroso de uma paixão proibida. Proibida não por lei, mas pelos grilhões que Maria impunha a si mesma. Uma paixão que ela tentava sufocar com todas as suas forças, com a lógica e a razão, mas que, como a água que brota do chão seco, encontrava um caminho para a superfície. Uma fissura nas muralhas que ela havia construído. Maria tentava ocupar sua mente com o trabalho, com as necessidades da fazenda, com o bem-estar de Pedrinho, mas a imagem de Zé, de seu sorriso discreto, de suas mãos fortes e habilidosas, invadia seus pensamentos nos momentos mais inesperados. Ela o via com Pedrinho, o filho que se transformava em uma criança feliz e curiosa sob a influência do vaqueiro, e sentia uma gratidão que se misturava a um ciúme doloroso. Ciúme da atenção de Pedrinho, sim, mas também ciúme da alegria que Zé parecia trazer para o ambiente, alegria essa que ela, em sua tristeza, havia esquecido como se sentia. Uma madrugada, Maria se levantou e foi até a janela. A lua estava cheia, iluminando o sertão com uma luz prateada e mística. Ela viu a silhueta de Zé em pé, perto da cerca do curral, olhando para o horizonte. Não havia nada além da escuridão e da vastidão da caatinga. Maria se perguntou o que ele estaria pensando, o que ele carregava em sua alma. Seria ele também um homem marcado por perdas, por dores? Havia uma melancolia em sua postura, mesmo em sua força, que Maria reconhecia naquele momento. Ela sentiu uma pontada de empatia, um desejo de se aproximar, de perguntar, mas o medo a paralisou. O medo de se expor, de se mostrar vulnerável, de quebrar a armadura que a protegia. Ela recuou da janela, de volta para a solidão de seu quarto, para o colchão que parecia uma cama de pregos. As noites sem sono de Maria eram um campo de batalha. Entre as lembranças que a atormentavam e a presença silenciosa, mas constante, de Zé, ela se via em uma encruzilhada: permanecer no luto, segura em sua dor, ou arriscar-se novamente a abrir-se para uma possibilidade de felicidade. Mesmo que isso significasse enfrentar a dor de novo, a balança parecia pender ora para um lado, ora para outro. A fazenda dormia, mas Maria estava em plena vigília, e a batalha de seu coração estava longe de terminar. A paz parecia um luxo que ela não poderia ter, e o amor, uma canção que ela jurara nunca mais cantar. O sertão, caprichoso e imprevisível, começou a dar sinais de trégua. Dias de sol a pino foram, aos poucos, intercalados por nuvens esparsas, que teimosamente se aglomeravam no horizonte. Eram poucas, no início quase imperceptíveis, mas, para os olhos experientes de quem vivia da terra, eram a promessa da tão esperada chuva. A esperança, antes esmagada pela seca implacável, começava a brotar no ar, um cheiro úmido e terroso que prenunciava a mudança. Mas, junto com a chuva que acalentaria a terra, uma outra tempestade, mais intensa e avassaladora, anunciava-se para Maria, a tempestade de sentimentos que ela tanto tentara reprimir. A cada dia que passava, a presença de Zé na fazenda se tornava mais forte, mais inegável. Não era apenas a sua força de trabalho que impactava, era sua essência, sua calma, seu jeito de ser que se infiltrava nas frestas do muro que Maria havia erguido ao redor de si mesma. Ele não era barulhento, não exigia atenção, mas seu olhar, suas atitudes, sua interação com Pedrinho, tudo isso a atingia de maneiras que ela não compreendia e que a apavoravam. Pedrinho, na inocência de seus 7 anos, sem saber, atuava como um cupido travesso, tentando aproximar os dois. O menino, agora mais falante e alegre, contava a Zé os pequenos detalhes da vida de sua mãe. Mãe gosta de café bem forte, Zé, dizia ele, enquanto Maria, na cozinha, sentia o rosto queimar de vergonha. Mãe tem uma história de quando era menina, que ela gostava de ir no rio. E Pedrinho revelava segredos de uma infância distante, de uma Maria que existia antes da dor e da viuvez. Zé ouvia com atenção, seus olhos castanhos fixos no menino, mas Maria sentia que, na verdade, ele estava ouvindo-a, conhecendo-a através das palavras inocentes de seu filho. Maria sentia-se exposta, vulnerável. Cada história de Pedrinho era um pedaço de sua alma que se revelava a Zé, sem seu consentimento. Ela tentava disfarçar, mudar de assunto, mas o vaqueiro tinha um jeito de sorrir levemente, um brilho nos olhos que indicava que ele havia compreendido. Essa cumplicidade silenciosa entre Zé e Pedrinho, e a forma como ela se estendia a ela, a deixava desarmada. O medo de amar novamente,
de se entregar e ser abandonada. Era um monstro que a assombrava nas noites em claro. Era a lembrança vívida de João, o homem que ela amou, e que foi tirado dela sem aviso, deixando um vazio que parecia intransponível. A ideia de passar por tudo aquilo novamente, de reconstruir-se apenas para ser desfeita, era um terror que a impedia de avançar. Ela tentava se fechar, erguer as defesas que tão arduamente construíra, mas o olhar de Zé, cheio de uma compreensão que a desarmava, a fazia hesitar. Ele não a pressionava, não a cortejava abertamente, mas sua presença era um convite silencioso, para a vida, para a alegria, para o amor. As nuvens no horizonte não eram apenas promessas de chuva, eram também o prenúncio de uma mudança em Maria. A tensão no ar, o cheiro de terra molhada que começava a exalar, tudo parecia ecoar. O que se passava dentro dela? A seca estava para acabar, a natureza se preparava para um renascimento, e o coração de Maria, por mais que resistisse, também parecia se preparar para um novo ciclo. Havia dias em que Maria sentia a necessidade de se afastar do sumir no maio, da caatinga, para reorganizar seus pensamentos. Mas Pedrinho aprendia, e a própria fazenda, que dependia dela, não permitia essa fuga. E Zé, com sua presença constante, mas discreta, era uma âncora que a mantinha ali, confrontando seus medos. Uma tarde, Maria estava na lavoura, tentando revirar a terra seca com uma enxada, um trabalho árduo para seus braços cansados. O suor escorria pelo seu rosto e a frustração a dominava. Zé se aproximou, sem fazer alarde, e pegou a enxada de suas mãos, sem pedir licença. "Deixe que eu faça isso, Maria", disse ele, a voz calma e firme. Maria o observou, sentindo o calor do corpo dele tão perto do seu. Ela podia sentir a força em seus braços enquanto ele manejava a enxada com facilidade. Por um breve instante ela fechou os olhos, sentindo uma pontada de alívio, de segurança. Uma sensação estranha, há muito tempo esquecida, invadiu seu peito. Era a sensação de não estar sozinha, de ter alguém em quem confiar, alguém que a ajudasse a carregar o fardo. Ela abriu os olhos e o viu sorrir levemente, um sorriso que não era de deboche, mas de compreensão e carinho. Maria sentiu um arrepio. Aquele sorriso, tão simples, mas tão profundo, quebrou mais uma camada de sua armadura. Ela percebeu que a tempestade que se aproximava não era apenas de chuva e ventos fortes. Era a tempestade de uma paixão avassaladora, copas do destruir, as velhas defesas, e quem sabe, reconstruir algo novo e belo das ruínas de seu coração. A chuva, finalmente, começou a cair. Primeiramente, gotas pesadas e esparsas que levantavam o cheiro forte da terra sedenta. Depois, uma garoa fina, que logo se transformou em um aguaceiro. Maria correu para o abrigo da varanda, seguida por Pedrinho, que gritava de alegria. Com a camisa encharcada, juntou-se a eles, o rosto molhado pela chuva e um sorriso largo. Naquele momento, Maria o viu não apenas como o vaqueiro, mas como um homem que trazia consigo a promessa de um novo começo. Ela olhou para o céu, cinzento, para a chuva que lavava a poeira da fazenda, e Emsu Intemo sentiu que aquela tempestade de emoções que se anunciava era inevitável. E pela primeira vez em muito tempo, Maria não sentiu apenas medo, sentiu uma pitada de curiosidade. Anseio, o destino havia plantado uma semente em seu coração, e a chuva estava prestes a fazê-la germinar, quer ela quisesse ou não. A fazenda se molhava, e o coração de Maria se abria, gota a gota, para a vida que insistia em renascer. A chuva, que por tantos meses fora uma miragem no sertão, agora caía com uma fúria abençoada. A terra, sedenta e rachada, bebia cada gota com avidez, transformando a paisagem em um emaranhado de tons verdes que começavam a brotar timidamente. A fazenda de Maria ganhava vida nova, e com ela, uma atmosfera de esperança renovada. O gado, antes prostrado, parecia reviver, e até os pássaros cantavam com mais vigor. Mas se a natureza celebrava, o coração de Maria, por sua vez, estava em plena ebulição. Uma mistura de alívio pela chuva e uma crescente ansiedade pela proximidade, agora inegável, com Zé. Naquela manhã, em particular, o céu ainda estava nublado, e o ar, úmido e fresco, trazia o cheiro forte de terra molhada e mato revigorado. Maria e Zé estavam juntos, uma cena que se tornava cada vez mais comum. Eles tentavam recolher um pequeno rebanho de cabras que havia se dispersado
com a chuva da noite anterior. Refugiando-se em uma área mais rochosa da propriedade, Pedrinho, com seu entusiasmo contagiante, corria à frente, apontando para os animais e rindo com a inocência que Zé havia resgatado. Maria, com os olhos fixos em uma cabra teimosa que se aventurava por um barranco íngreme, apressou o passo. O chão estava escorregadio, a terra fofa e lamacenta pela água. De repente, seu pé direito cedeu em falso, e Maria sentiu o corpo despencar. Um grito escapou de seus lábios, mais de susto do que de dor. No instante seguinte, ela sentiu um braço forte e firme envolver sua cintura. Zé, rápido como um raio, a segurou pela cintura com uma mão, enquanto a outra se apoiava em uma rocha saliente. Impedindo sua queda iminente, o toque inesperado, a proximidade súbita de seus corpos, fez o tempo parar. Maria sentiu o calor da mão de Zé em sua pele, a força de seu corpo contra o seu. Um arrepio percorreu sua espinha, e não era do frio. Era uma eletricidade, uma corrente invisível que a conectava a ele de uma forma que ela jamais experimentara. Os olhos do Zé, profundos e castanhos, encontraram os de Maria, e por um instante, toda a dor, todo o medo, toda a negação e todo o desejo reprimido que Maria sentia se revelaram sem palavras. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Não havia mais a fazenda, nem Pedrinho, nem a chuva. Apenas os dois, presos naquele abraço improvisado, e a intensidade de um momento que parecia conter uma eternidade. Maria sentiu seu corpo vibrar, uma eletricidade percorrer suas veias como um raio. O quiro dele, terra, suor e um toque de alguma erva silvestre menos, a inebriou. Por um fragmento de segundo, ela desejou que aquele momento durasse para sempre, que ele a segurasse mais forte, que a puxasse para mais perto, para que a dor e a solidão que a acompanhavam se esvaíssem. Mas a razão, ou o que restava dela, gritou em sua mente. As lembranças de João, as promessas de nunca mais amar, o medo de ser machucada novamente. Tudo isso a atingiu com a força de um raio. Ela se afastou abruptamente, quase empurrando Zé. O rubor subiu às suas faces, um calor de vergonha e constrangimento. Seu coração batia descompassadamente, como um colibri preso em uma gaiola. Eu estou bem, gaguejou Maria, desviando o olhar. Sua voz suave e estranha, como se não fosse a sua. Zé, percebendo a confusão e o medo dela, apenas assentiu, respeitando seu espaço sem dizer uma palavra. Seus olhos ainda carregavam a intensidade daquele instante. Mas ele recuou, dando a Maria o espaço que ela parecia desesperadamente precisar. Ele sabia que havia algo entre eles, algo que ia além do trabalho e da convivência, e que Maria estava em uma luta interna, feroz. Ele não a forçaria, mas também não negaria o que havia sentido naquele toque. Maria virou-se, fingindo um interesse súbito nas cabras que já se agrupavam, mas seu corpo ainda tremia, e a imagem das mãos de Zé, em sua cintura, a proximidade de seu rosto, a intensidade de seu olhar, tudo isso estava gravado em sua mente. Aquele toque, por mais breve que tenha sido, abriu uma fenda irreparável nas defesas de Maria. Ela havia construído muros tão altos, mas um simples gesto de Zé havia demonstrado a fragilidade de sua fortaleza. De volta à casa, o clima entre eles, embora ainda respeitoso, estava carregado de uma nova tensão. Maria evitava o olhar de Zé, refugiando-se em tarefas triviais, mas a cada vez que ele passava por ela, ela sentia seu coração acelerar. A presença dele não era mais apenas a de um empregado, era de um homem que havia tocado de uma forma que ninguém mais tocava desde João. Naquela noite, a chuva continuava a cair, um som constante e reconfortante no telhado, mas, para Maria, o barulho da chuva era abafado pelo tumulto em sua própria mente. Ela não conseguiu pregar os olhos. Cada gota que batia na telha parecia ecoar o batimento de seu coração. Ela sabia que não podia mais negar o que sentia. A paixão, como a chuva torrencial que finalmente caía sobre a fazenda, estava prestes a inundar sua vida. Era um rio que havia transbordado suas margens, arrastando consigo as certezas, os medos e as promessas do passado. Maria, que havia jurado nunca mais amar, sentia-se à beira de um abismo. O toque de Zé havia revelado a ela não apenas o desejo, mas a fragilidade de sua armadura. Ela sabia que a partir daquele momento, sua vida não seria mais a mesma. A decisão estava diante dela, clara e aterrorizante. Render-se a esse novo sentimento, arriscando-se a uma nova dor, ou fechar-se de vez, condenando-se
a uma solidão que a consumiria por completo. A fazenda se lavava na chuva, e o coração de Maria, molhado por um novo e avassalador sentimento, se preparava para a maior tempestade de sua vida. A batalha, agora, era entre o medo e a esperança, entre o passado e a promessa de um futuro incerto. A chuva, que caíra copiosamente por dias a fio, finalmente deu lugar a um sol mais ameno, que beijava a terra úmida e fazia brotar o verde por toda a fazenda. Aquele período de abundância hídrica trouxe um alívio imenso para Maria, um sopro de esperança de que a vida, afinal, sempre encontra um caminho para florescer, mesmo no mais árido dos sertões. Com a terra revitalizada, o trabalho no campo ganhou um novo ânimo. Zé, com sua destreza e seu conhecimento inato do gado e da lavoura, tornou-se ainda mais indispensável. Sua presença era como um bálsamo para a fazenda, e para Maria, um desafio constante aos muros que ela tão teimosamente construíra ao redor de seu coração. O toque inesperado no barranco, a proximidade de seus corpos, a troca de olhares que revelou mais do que Maria jamais ousaria admitir. Tudo isso pairava, no ar entre eles, uma tensão silenciosa, mas palpável. Maria tentava disfarçar, mergulhando no trabalho, evitando o olhar de Zé, mas seu corpo reagia à presença dele, um calor que subia suas faces, um arrepio que percorria sua pele. Quando ele se aproximava, ela se via em uma encruzilhada, entre o medo de amar novamente e a inegável atração que sentia por aquele homem. Contudo, assim como a terra, Zé também guardava seus próprios segredos. Maria começou a notar pequenas incongruências, fissuras na imagem de vaqueiro viajante, sem preocupações que ele projetava. Ele se mostrava inquieto em certas noites, olhando para o horizonte com uma melancolia que Maria não conseguia decifrar. Havia uma sombra em seus olhos, um peso que ela sentia, mas que ele não revelava. Por vezes, ele se afastava para falar, sozinho, ou com alguém que Maria não via, em conversas sussurradas que pareciam fugir dela. Ela o via com um mapa velho em mãos, estudando a luz fraca de um lampião, seus dedos percorrendo linhas e pontos com uma intensidade que sugeria mais do que uma simples curiosidade sobre o sertão. A curiosidade de Maria, sob a pesada camada do luto e do medo, despertou com força total. Ela havia construído sua vida sobre a premissa da verdade e da transparência, e a ideia de um segredo, de algo oculto na vida de Zé, a perturbava profundamente. Quem era Zé de verdade? De onde ele vinha? E por que ele carregava aquela tristeza? Susos, mesmo quando estava com Pedrinho, quando a alegria do menino era tão contagiosa. Certa noite, a lua cheia iluminava o sertão com um brilho quase mágico. Maria, incapaz de dormir, levantou-se para beber água. Ao passar pela janela do quarto do Zé, ouviu vozes baixas. Ele estava conversando com alguém. Mas quem? Não havia mais ninguém na fazenda além deles e de Pedrinho. Maria se aproximou da janela, o coração batendo forte, dividida entre a culpa de bisbilhotar e a necessidade imperiosa de saber. Ela entreabriu a veneziana e viu Zé em pé, à sombra de um juazeiro distante, conversando com um homem misterioso. A figura era alta, envolta em um poncho, e seu rosto estava oculto pela escuridão e pela aba de um chapéu. Maria não conseguiu ouvir as palavras com clareza, apenas fragmentos de uma conversa sussurrada, mas que soavam tensos, urgentes. Te vira, longe daqui. Eles não vão te encontrar aqui. As palavras eram como golpes em seu peito. Dívida, perigo. O que aquilo significava? Zé não era apenas um vaqueiro viajante em busca de trabalho. Ele estava fugindo de algo, ou de alguém. Homem, com quem ele conversava, parecia ser um mensageiro, um elo com um passado que Zé parecia querer esconder. O pressentimento de Maria se confirmava, e a revelação a atingiu como um raio. O homem que havia começado a roubar seu coração, a trazer um brilho de volta aos olhos de seu filho, era um fugitivo. Um homem com um passado sombrio, um passado que parecia persegui-lo, até mesmo no isolamento da fazenda. Sua confiança, que havia começado a se reerguer, estava agora despedaçada. As muralhas que Zé havia sutilmente derrubado pareciam se erguer novamente, mais altas e mais fortes do que antes. O medo de ser traída novamente, de ter sua vida e seu coração expostos a um perigo desconhecido, irá avassalador. Na manhã seguinte, Zé agia como se nada tivesse acontecido. Seu comportamento era o de sempre, calmo, prestativo, com aquele olhar que parecia carregar a vastidão do sertão. Mas para Maria,
Tudo havia mudado. Ela o observava com novos olhos, buscando sinais, confirmações de suas suspeitas. Oh, sorriso dele parecia um pouco forçado, seu silêncio, antes acolhedor. Agora parecia esconder algo. Maria sentiu uma mistura de raiva e desapontamento. Como ele pôde enganá-la? Como pôde se infiltrar em sua vida, na vida de seu filho, carregando um segredo tão grave? A memória de João, do amor puro e sem segredos que eles viveram, contrastava brutalmente com a incerteza que Zé agora representava. O segredo de Zé era um enigma que Maria estava determinada a desvendar, mesmo que a verdade pudesse destruir a frágil ponte que estava sendo construída entre eles, entre ela e o homem que, contra todas as suas promessas, estava conquistando seu coração. A chuva havia cessado, mas uma nova tempestade, uma de desconfiança e revelações dolorosas, estava apenas começando a se formar sobre a fazenda de Dona Maria. E a viúva, agora com o coração novamente apertado pela dúvida, sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Ela não podia arriscar a segurança de seu filho, nem a sua própria, por um amor que talvez estivesse construído sobre areia movediça. A revelação do segredo de Zé pairava sobre a fazenda como uma nuvem escura e ameaçadora, ofuscando o brilho requemático árido da chuva e da esperança. Maria, com um coração em frangalhos, sentia-se enganada, traída. A imagem do vaqueiro, antes associada à segurança e ao renascimento de Pedrinho, agora se misturava à sombra de um passado desconhecido e aparentemente perigoso. O mistério que antes a intrigava, agora a corroía por dentro, transformando-se em uma desconfiança dolorosa, impulsionada por uma mistura lancinante de ciúme, preocupação e uma necessidade desesperada de respostas. Maria decidiu seguir Zé. Na manhã seguinte ao encontro misterioso, ela esperou que ele saísse para o campo, alegando que iria verificar uma cerca distante. Pedrinho, alheio à tensão que pairava no ar, acenou para a mãe e voltou a brincar com um pedaço de madeira que Zé havia entalhado para ele. Maria montou em sua égua mais veloz e seguiu os rastros de Zé, mantendo uma distância segura para não ser percebida. O sol já castigava o sertão, e a poeira que se levantava sob os cascos de sua égua era um lembrete constante da dureza da vida que ela levava. Ela seguiu por léguas, atravessando a caatinga, que apesar de agora mais verde, ainda guardava seus perigos e suas armadilhas. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, Maria avistou um pequeno povoado no horizonte, escondido em um vale, longe das rotas principais. Era um lugar esquecido, com algumas poucas casas de taipa e um pequeno armazém. Lá, na frente do armazém, ela viu Zé, conversando com a mesma figura misteriosa da noite anterior. Maria amarrou sua égua atrás de uma moita densa e se aproximou a pé, agachando-se atrás de um monte de feno seco, perto o suficiente para ouvir. Os fragmentos da conversa que alcançaram seus ouvidos eram como golpes em seu peito, cada palavra um punhal que perfurava sua alma já ferida. A dívida, Zé, não espera. Ele está cobrando e não tem piedade, disse o homem misterioso, cuja voz era rouca e ameaçadora. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mas eu estou juntando. Estou trabalhando duro aqui na fazenda, respondeu Zé, sua voz baixa, mas carregada de uma urgência que Maria nunca tinha ouvido antes. Não é o suficiente, Alquirmaz. Ele quer seu pescoço, se você não pagar. Ele sabe onde você está, Zé. Esse esconderijo não é tão seguro quanto você pensa. A palavra esconderijo ressoou na mente de Maria como um sino de alerta. O nó em sua garganta se apertou. A verdade veio à tona como um raio em um céu claro de verão. Zé não era apenas um vaqueiro viajante em busca de trabalho. Ele estava fugindo. Fugindo de dívidas, fugindo de uma agiota implacável, fugindo de um passado sombrio que o perseguia. O homem com quem ele conversava era um capanga, um intermediário desse agiota. E Zé estava sob ameaça. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. As promessas que ela havia feito a si mesma, de nunca mais amar, de nunca mais confiar, foram quebradas pela sutil insistência de Zé. E agora, ela descobria que havia se entregado, ainda que em pensamento, a um homem que trazia consigo um perigo real, uma ameaça que poderia atingir não apenas a ele, mas a ela, e, o que era mais aterrorizante, a Pedrinho. A raiva borbulhou em seu peito, misturada a uma dor profunda de desilusão. Como ele pôde? Como pôde se infiltrar em sua vida, ganhando a confiança de seu filho
enquanto escondia um segredo tão grave. A memória de João, do amor puro e sem segredos que eles viveram, contrastava brutalmente com a incerteza e o perigo que Zé agora representava. Maria não esperou mais. Levantou-se de seu esconderijo, seu rosto contorcido pela raiva e pela mágoa. Zé, sua voz soou como um chicote no ar, fazendo os dois homens se virarem abruptamente. O agiota, surpreso, deu um passo atrás. Zé empalideceu, o sangue sumindo. Seus olhos, antes cheios de uma calma compreensiva, agora estavam arregalados em choque e culpa. O que é isso, Zé? Maria perguntou, a voz embargada pela emoção, mas carregada de uma autoridade que ele não esperava. Que dívida é essa? Que perigo é esse? Você se aproveitou da minha necessidade, da minha solidão, e trouxe para minha casa uma ameaça que eu nem consigo entender. As lágrimas que ela tentava reter escorriam livremente por seu rosto, marcando trilhas em sua pele bronzeada. O agiota, percebendo a situação, aproveitou para zombar. Ora Zé, a viúva descobriu seu joguinho. Parece que seu esconderijo não é tão bom assim. Ele deu uma risada áspera que ecoou no silêncio do povoado. Zé, com o semblante desfigurado pela vergonha e pelo desespero, tentou se aproximar de Maria. Maria, por favor, eu posso explicar, disse ele, a voz embargada. Mas Maria não queria ouvir explicações naquele momento. Sua confiança estava despedaçada. O medo de ser traída novamente era avassalador. Um monstro que a consumia. Ela se virou e correu de volta para sua égua, mantendo-a praçodemente, seus movimentos bruscos e desajeitados pela emoção. Ela esporeou o animal, deixando Zé para trás, sob o olhar zombeteiro do agiota e o sol implacável do sertão. Maria cavalgava de volta para a fazenda, as lágrimas embaçando sua visão. A cada galope da égua, a imagem do Zé, com o rosto pálido e os olhos cheios de culpa, se repetia em sua mente. Mas a dor da traição era mais forte do que qualquer outra emoção. Ela havia se permitido sentir novamente, e o resultado era mais uma ferida aberta em sua alma. Aquele homem, que havia começado a roubar seu coração, era um fugitivo, um homem com um passado sombrio. Sua confiança estava despedaçada, e o medo de ser novamente abandonada e machucada era avassalador. A fazenda, que antes parecia um refúgio, agora se transformava em um lugar de incertezas. Maria não sabia o que fazer, como reagir. Zé, que havia trazido luz para a vida de Pedrinho, agora trazia sombras e perigo. A verdade havia vindo à tona, e com ela, a dor insuportável da desilusão. A viúva, mais uma vez, se via sozinha, confrontando as ruínas de um amor que mal havia começado a florescer, e a iminência de uma ameaça que ela não sabia como enfrentar. A fazenda, banhada pela luz implacável do sertão, parecia ter encolhido sob o peso da verdade. Maria retornou daquele povoado com a alma em frangalhos, o coração sangrando não apenas pela mágoa da descoberta, mas pela dor aguda de uma confiança quebrada. As palavras do agiota e a confissão silenciosa nos olhos de Zé ecoavam em sua mente, transformando a melodia da vida que ele havia trazido em uma canção fúnebre de desilusão. Ela se sentia não apenas traída, mas tola. Como pôde, depois de tudo que havia passado, se permitir sentir algo por um homem que carregava um segredo tão sombrio e perigoso? A raiva borbulhava em seu peito, misturada a um ressentimento profundo. Essa raiva, no entanto, não era pura. Ela lutava contra o amor que teimosamente insistia em crescer em seu peito, como uma erva daninha resistente que se recusa a morrer. O semblante pálido de Zé, o desespero em seus olhos ao ser confrontado, tudo isso a atormentava. Ela o vira ali, tão vulnerável, tão humano em sua falha, e uma parte dela, a mais compassiva, sentia uma pontada de pena, mesmo em meio à sua fúria. Maria entrou na casa, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Pedrinho, que brincava na varanda, percebeu a mudança no semblante da mãe. "Mãe, o que foi?" perguntou ele, a voz infantil carregada de preocupação. Maria apenas o abraçou forte, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela não podia explicar a ele o peso daquele segredo, o perigo que agora pairava sobre suas vidas por causa daquele homem que ele tanto admirava. Algum tempo depois, Zé chegou à fazenda. Ele vinha a pé, o cavalo amarrado em algum lugar distante. Seu rosto estava coberto de poeira e suor, mas o que mais chamava a atenção era a expressão de profunda culpa e desespero em seus olhos. Ele parou diante de Maria,
que estava de pé na varanda, os braços cruzados, o olhar fixo nele, um misto de dor e acusação. Maria, começou ele, a voz rouca e embargada. Eu preciso explicar. Maria ergueu uma mão, impedindo-o de se aproximar. Explicar. O que, Zé? Que você é um homem dívida? Um fugitivo? Que você trouxe perigo para minha casa? Pro meu filho? Sua voz era uma lâmina afiada cortando o ar. Zé baixou a cabeça, confirmando a verdade em seu silêncio. Sim, eu sou um homem com dívidas antigas. Dívidas que me perseguem. Eu não queria trazer problemas para a senhora para Pedrinho. Eu juro. Eu só precisava de um lugar para recomeçar, para trabalhar, para pagar o que devo. Ela levantou o olhar para ela, e Maria viu ali, não um impostor, mas um homem que, como ela, havia sofrido, que estava encurralado, tentando desesperadamente se reerguer. Minha família. Eles foram ameaçados por causa do meu pai. Ele fez um negócio errado, e eu assumi a dívida para protegê-los. Eu fugi para cá para trabalhar, para juntar o dinheiro e livrá-los dessa maldição. A confissão de Zé era um rio que transbordava, e a dor em seus olhos era real, inegável. Ele contou sobre a origem da dívida, sobre o agiota cruel, que não hesitava em usar a violência para cobrar. Contou sobre a vergonha que sentia, sobre as noites sem sono passadas planejando como faria para saldar a dívida e proteger sua família. Maria o ouvia, e, a cada palavra, a muralha de raiva que ela havia erguido começava a ceder, revelando a compaixão que ela tentava suprimir. Ela se viu em Zé. Ela também havia sofrido perdas, também carregava o peso de um legado e a responsabilidade de proteger seu filho. Ela sabia o que era estar encurralada pela vida. A raiva e o ressentimento lutavam contra a empatia que nascia em seu peito. Por que não me contou antes, Zé? Ela perguntou, a voz agora mais baixa, tínguida de tristeza. Eu tinha medo, Maria. Medo de que a senhora me mandasse embora, de que me julgasse. Eu precisava desse trabalho, precisava de um lugar para ficar em paz por um tempo. E depois que eu conheci a senhora e Pedrinho, eu não queria estragar o que tínhamos construído aqui. Eu vi a felicidade nos olhos de Pedrinho. Eu vi a senhora recomeçando. Eu não queria ser a sombra no caminho de vocês. As últimas palavras de Zé eram quase um sussurro, e Maria podia sentir a dor e a vergonha que o consumia. A fazenda, outrora silenciosa, agora parecia amplificar a tensão entre eles. O ar estava pesado com a gravidade da situação. Maria Say viu diante de uma escolha monumental, uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida e a de seu filho. A primeira opção era entregá-lo, denunciar Zé às autoridades, livrar-se do perigo iminente e viver a solidão de sempre, protegida em sua bolha de dor, mas segura. Seu coração, já calejado, poderia fechar-se de vez, e ela voltaria à sua existência solitária, com Pedrinho como sua única companhia. Era a escolha mais segura, a mais racional, mas havia algo em seu peito que gritava contra essa decisão. A segunda opção era perdoá-lo, arriscar tudo por um amor que mal havia começado a florescer, um amor construído sobre uma base de segredos e perigo. Era um salto no escuro, uma aposta de alto risco. Se ela o perdoasse, estaria se expondo a uma ameaça constante, a um futuro incerto, mas estaria também se abrindo para a possibilidade de uma felicidade que parecia real, palpável, ao lado de um homem que, apesar de seus erros, mostrava-se sincero em seu arrependimento. Estaria dando a Pedrinho a figura paterna que ele havia perdido, um homem que o amava e o ensinava sobre o mundo. Maria olhou para Pedrinho, que, distante da conversa, brincava com um graveto, alheio à tempestade que se formava sobre sua família. Ela viu a alegria em seus olhos, a forma como Zé havia despertado a vida naquele menino. E então, ela olhou para Zé, para os olhos marejados de culpa, para o corpo cansado, mas que irradiava uma força silenciosa. Ela viu nele não um criminoso, mas um homem desesperado, um homem que, como ela, havia sido marcado pela vida e que estava tentando encontrar seu caminho de volta. A luta interna de Maria era a mais difícil que ela já havia enfrentado. Entre a segurança do luto e a incerteza de um novo amor, ela precisava decidir. Era uma escolha entre o passado e o futuro, entre o medo e a esperança. E o coração de Maria, que antes se recusava a sentir, agora clamava por uma decisão, por um caminho a seguir. A fazenda testemunhava o dilema da viúva e o destino aguardava sua escolha. A escolha que definiria a vida de todos ali. A verdade viera à tona. E agora, Maria precisava decidir o que faria com ela.
A decisão pesava sobre Maria como o sol do meio-dia no sertão, inclemente e sufocante. A confissão de Zé havia desnudado sua alma, revelando não apenas a verdade de seu passado sombrio, mas também a profundidade do desespero que o levara. Maria havia visto a dor em seus olhos, a vergonha em sua postura e em algum lugar entre a raiva e o medo. Uma semente de compaixão e um amor que ela não queria admitir começaram a germinar. A noite seguinte à revelação foi a mais longa e agonizante que Maria já havia vivido. Ela andava de um lado para o outro em seu quarto, as tábuas do assoalho rangendo sob seus pés. As palavras de Zé ecoavam em sua mente, misturando-se com as lembranças de João e o futuro incerto de Pedrinho. A segurança que ela havia prometido a si mesma e a seu filho parecia uma miragem. Por um lado, o instinto a mandava proteger-se, afastar Zé e sua bagagem perigosa. Por outro, havia um clamor silencioso em seu coração, uma voz que sussurrava sobre a possibilidade de uma felicidade que ela pensou nunca mais encontrar. A imagem de Pedrinho, radiante e feliz ao lado de Zé, era um contraponto doloroso à sua própria angústia. O menino havia florescido sob a influência do vaqueiro, e Maria sabia que arrancar Zé de sua vida seria como arrancar uma parte de Pedrinho, condenando-o novamente à sombra da melancolia. Mas e o perigo? E as dívidas? O agiota? A ameaça parecia real, palpável. Ao amanhecer, Maria ainda não havia dormido. O cansaço físico era enorme, mas o cansaço da alma era ainda maior. Ela foi até a cozinha, preparou um café amargo e se sentou à mesa. Zé, com os olhos vermelhos e a face pálida, entrou logo depois, hesitando na soleira da porta, como um cão abandonado. Ele esperava um veredito, pronto para aceitar qualquer destino que ela lhe impusesse. Maria o observou em silêncio por um longo minuto, seus olhos perscrutando cada traço de seu rosto, buscando a verdade além das palavras. Sente-se, Zé, disse ela, a voz baixa, mas firme. Ele obedeceu, sentando-se em frente a ela, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o corpo tenso. Você me enganou, Zé. Maria começou, a voz sem um pingo de emoção, como se estivesse recitando uma lição. Trouxe perigo para minha casa, para o meu filho. Você sabia o que estava fazendo. Zé assentiu, incapaz de negar. Eu sei, Maria, e eu peço perdão. Não há desculpas para o que fiz, mas meus sentimentos por você e por Pedrinho são sinceros. Eu juro, eu nunca quis machucá-los. Maria o olhou nos olhos. A sinceridade em seu olhar era avassaladora. Ele não estava mentindo agora. Ela podia sentir. A raiva que antes a consumia deu lugar a uma onda de compaixão. Ela via um homem preso em uma teia de circunstâncias, tentando desesperadamente se libertar. Qual é o valor dessa dívida? Maria perguntou. A voz quase um sussurro. Zé hesitou, surpreso com a pergunta. É muito, Maria. É quase tudo o que seu marido deixou em terras, se fosse preciso vender. O coração de Maria apertou vender a terra, a herança de João. O legado para Pedrinho era um sacrifício enorme, uma decisão que ia contra tudo o que ela havia lutado para preservar. Mas, por que estava sequer considerando isso? A resposta veio em um turbilhão de emoções. Pedrinho, sua felicidade e o amor que ela não podia mais negar por aquele homem à sua frente. Um amor que, por mais insano que parecesse, era sua única chance de reconstruir a própria vida. E vou te ajudar a pagar essa dívida, Zé, Maria declarou. A voz agora firme, cheia de uma nova determinação. Zé levantou a cabeça abruptamente, os olhos arregalados em descrença. Mas com uma condição. Qualquer coisa, Maria. Qualquer coisa. Ele respondeu, a voz embargada pela emoção, os olhos marejados. Você vai me contar tudo, cada detalhe. Não haverá mais segredos entre nós. E você vai jurar, sob o céu do sertão, que nunca mais colocará a mim ou a Pedrinho em perigo. Que lutará por essa fazenda e por essa família como se fossem sua própria vida. Zé se levantou, aproximou-se de Maria e, ajoelhando-se aos pés dela, segurou suas mãos calejadas. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto. E eu juro. Maria, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu não mereço sua bondade, mas eu farei valer cada gota de sua confiança. E assim Maria, movida por um amor que transcendia o medo e as cicatrizes do passado, decidiu fazer o sacrifício. Nos dias que se seguiram, eles venderam parte de suas terras, um pedaço da herança de João, para quitar as dívidas de Zé. Foi um ato de fé,
um salto no escuro. A notícia se espalhou pelo sertão, e muitos duvidaram da sanidade de Maria, questionando sua decisão de se desfazer de parte de seu patrimônio por um forasteiro com um passado obscuro, quando o agiota, um homem cruel e impiedoso, veio pessoalmente receber o dinheiro. Zé o enfrentou com uma nova dignidade, ao lado de Maria, que o olhava com uma mistura de orgulho e alívio. O homem, surpreso com a atitude da viúva e com a quantia em mãos, resmungou algumas ameaças vazias, mas a dívida estava quitada. Zé estava livre, livre das perseguições, livre do medo que o assombrava, e Maria por sua vez sentia um peso ser retirado de seus ombros, um medo que, embora ainda presente, dava lugar a uma esperança renovada. A fazenda, com as finanças estabilizadas e a ameaça afastada, prosperou como nunca. A chuva continuava a abençoar a terra, e o trabalho incansável de Zé, agora livre do fantasma do passado, era ainda mais vigoroso. Ele plantou, colheu, cuidou do gado, com uma dedicação que Maria nunca vira em ninguém. E, ao lado do renascimento da terra, o amor entre Maria e Zé floresceu. Eles construíram uma vida juntos, com Pedrinho crescendo feliz e seguro. As cicatrizes da perda de seu primeiro amor ainda existiam em Maria, mas agora, ao lado de Zé, ela encontrava a cura, a felicidade que pensou nunca mais sentir. Ele era a rocha em que ela podia se apoiar, o companheiro que dividia seus fardos e multiplicava suas alegrias. O sertão, antes árido e solitário, agora era um testemunho do amor que brotou das cinzas, um amor que desafiou o destino e provou que, mesmo após as maiores tempestades, a vida sempre pode florescer novamente. Os anos deslizaram como areia fina entre os dedos, moldando a fazenda e as vidas de Maria, Zé e Pedrinho, com a paciência e a resiliência do próprio sertão. Onde antes havia desolação e a promessa de um futuro incerto, agora a prosperidade florescia, um testemunho da força do amor e da capacidade humana de reconstruir. A seca, embora ainda uma ameaça recorrente, era enfrentada com a sabedoria e a união de uma família que aprendera a ler os sinais da terra e do céu. A fazenda, que um dia Maria lutara para manter sozinha, agora pulsava com a vida e o trabalho árduo de Zé. Ele havia se revelado não apenas um vaqueiro talentoso, mas um fazendeiro nato, com um instinto para a terra e os animais que rivalizava com o de João, sob seus cuidados. Os rebanhos cresceram, as lavouras prosperaram com a água da chuva e dos poços recém-cavados. Ele implementou novas técnicas, estudou o solo e transformou a propriedade em um modelo de resistência e produtividade no semiárido. Aquele homem que chegara como um fugitivo, carregando o peso de um passado sombrio, havia se tornado o alicerce sólido de um novo império, construído não sobre a riqueza, mas sobre o suor e a esperança. Maria, antes uma viúva amargurada e presa às amarras da dor, agora irradiava uma felicidade serena. O brilho havia retornado aos seus olhos, não o brilho juvenil da paixão inocente, mas um fulgor mais profundo, de quem conhece a dor e a superou, de quem encontrou a paz em meio às tempestades da vida. Ela sorria com mais frequência, suas rugas de preocupação suavizadas pelo contentamento. A cada dia, ela se maravilhava com a resiliência do amor, com a forma como Zé, com sua paciência e sua bondade inabalável, havia curado as feridas mais profundas de sua alma. O relacionamento deles não era de contos de fadas, mas de cumplicidade e respeito mútuo. Eles aprenderam a se comunicar com olhares, com gestos, com a certeza de que o outro estaria sempre ali, firme como o juazeiro centenário do sertão. Zé a amava com uma devoção silenciosa, mas profunda, e Maria o amava com a intensidade de quem reencontrou a vida depois de pensar que tudo estava perdido. Eles eram parceiros em tudo, nos desafios da fazenda, nas alegrias da família, na construção de um futuro que parecia improvável. Pedrinho havia se tornado um jovem forte e carinhoso, o orgulho de seus pais. Ele cresceu à sombra da força de Zé, aprendendo os ofícios do campo, a lidar com o gado, a respeitar a natureza, mas também a importância da honestidade e do trabalho duro. Zé foi o pai que ele precisava, o mentor que o guiou, o amigo que o ensinou a rir e a sonhar. Pedrinho carregava em si a força de João e a sabedoria de Zé, e Maria sentiu uma imensa gratidão por ver seu filho prosperar em um ambiente de amor e segurança. Ele era a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho e que o amor pode curar as feridas mais profundas,
as lembranças do primeiro marido de Maria, João, antes dolorosas e assombradoras, agora eram apenas parte de sua história. E não a consumiam mais, não a paralisavam. Era um lembrete do caminho que a trouxe até Zé, das lições aprendidas, das forças descobertas em meio à adversidade. Maria falava de João com carinho e respeito, mas sem a dor excruciante do luto. Ela havia compreendido que o amor não diminui ao se amar novamente. Ele se expande, abraçando novas histórias, novas paixões. O segredo de Zé, a dívida paga com um sacrifício de Maria, era um capítulo superado. Aquele episódio, que poderia ter destruído tudo, havia, paradoxalmente, solidificado a base de seu amor. A confiança que brotou daquela prova de fé era inquebrável. Zé, livre do fantasma de seu passado, dedicava cada fibra de seu ser à família que Maria lhe deu. Ele sabia o custo daquela liberdade e honrava a cada dia o sacrifício de sua mulher. Em um fim de tarde, sentados na varanda da casa, Maria e Zé observavam Pedrinho, agora um rapaz, laçando um bezerro com destreza, o pôr do sol pintando o céu de tons vibrantes. Um silêncio confortável preenchia o ar, interrompido apenas pelos sons do campo. Maria encostou a cabeça no ombro de Zé e ele a abraçou, apertando-a contra si. Quem diria, Zé? Maria sussurrou, com um sorriso nos lábios. Eu, que jurara nunca mais amar ninguém, acabei encontrando a felicidade onde menos esperava. Zé beijou o topo de sua cabeça. O sertão ensina, Maria. Ensina que a vida sempre encontra um jeito de renascer, mesmo na mais árida das terras. E que o amor é a chuva que faz tudo florescer. A fazenda, antes um símbolo de viuvez e solidão, agora era um farol de esperança e prosperidade. Um testemunho vivo do amor que brotou das cinzas. Maria, ao lado de Zé e de seu filho amado, finalmente encontrou a paz e a felicidade que tanto merecia, um novo amanhecer em sua vida. A história da fazendeira viúva que não queria mais ninguém, mas que se viu rendida ao vaqueiro viajante, se tornou uma lenda no sertão. Um conto sobre a força do amor, do perdão e da redenção, provando que o coração mesmo depoado, ferido, pode amar novamente, e que a vida, por mais que tente, nunca vence a esperança.